Pessoal, se você está começando no mercado, já está até algum tempo, 1 ano, 2 anos, talvez você tenha se perguntado qual que é a forma certa de viver de mercado, qual que é a forma certa de viver de renda, qual que é o caminho, por onde que eu tenho que seguir. E hoje em dia com o YouTube, internet, você tem muita informação, você pode olhar uma pessoa aqui falando X, a outra falando Y, a outra falando Z, e às vezes Z é o oposto de Y, que é o oposto de X. E você acaba ficando perdido sem saber na onde colocar, na onde investir seu tempo, sabendo que aquilo ali vai dar resultado. Muitas vezes você gasta seu tempo com alguma coisa e você dá de cara com uma parede e você não chega a lugar nenhum. Então no vídeo de hoje eu vou falar o que é, na minha opinião, o caminho certo a se seguir para viver de mercado. Pessoal, antes de seguir com essa aula, eu queria pedir para você curtir esse vídeo, se você gostar dele. E se você se interessa por esse assunto, clica no botão vermelho aqui para se inscrever no canal. Toda terça-feira eu posto um vídeo sobre day trade e toda quinta-feira um vídeo sobre macroeconomia voltada para o trade. Pessoal, o primeiro ponto que eu acredito que você tem que pensar para definir que tipo de investimento você vai fazer, se você vai fazer swing trade, longo prazo, day trade, é você entender a sua necessidade de dinheiro. Você precisa do dinheiro do investimento para viver no mês? Ou você tem uma renda passiva, ou seja, você não precisa trabalhar, mas você tem aquilo ali entrando, ou você precisa trabalhar, você gasta ali 8 horas do seu dia trabalhando para ter um salário fora desse mundo de investimento. Então, qual que é a sua situação? E a sua situação, ela vai determinar que tipo de investimento você deve fazer. Se você trabalha 8 horas por dia ali e não tem tempo para ficar olhando o mercado, o que eu sugiro para você? Eu sugiro que você deixe o dinheiro na poupança, deixe seu dinheiro em caixa? Não, isso não é o que eu faria com o meu dinheiro. Porque com toda essa injeção de liquidez que os bancos centrais estão colocando, com todo esse gasto fiscal que todos os bancos centrais do mundo estão colocando por conta do coronavírus, a moeda tende a desvalorizar. Você provavelmente vai ter uma inflação no futuro que vai corroer o seu poder de consumo. Se você deixar em caixa, deixar na poupança, você provavelmente vai perder o valor desse dinheiro. Então eu investiria boa parte do meu dinheiro. Eu teria uma carteira de investimentos, ou eu colocaria num fundo multimercado, ou em vários fundos, eu faria alguma coisa. Mas se eu trabalhasse o dia inteiro, eu investiria meu dinheiro no longo prazo, pensando num prazo de 5 a 10 anos. Mas esse não é o foco desse canal, então se você trabalha o dia inteiro, se você não tem tempo para mercado, eu não sugiro que você faça o que eu vou comentar daqui para frente. Para mim, o melhor cenário é se você estiver ocioso, mas você tem uma renda entrando. Por exemplo, uma aposentadoria. Perfeito, se você tem uma renda entrando ali, você consegue se manter, você consegue pagar suas contas e você não precisa trabalhar o dia inteiro, você tem como dar foco ao mercado, aí você pode seguir por várias opções, inclusive o day trade. Eu nunca acho que o day trade ele deve ser feito individualmente, você deve ter uma carteira, você deve ter outros investimentos, pode ser investimentos de longo prazo, pode ser swing trade, e adjacente a isso você faz o day trade quando você vê uma oportunidade clara. Mas aonde que a maioria das pessoas está? A maioria das pessoas está no terceiro cenário. Ela precisa do dinheiro, ela não tem um emprego ali, ela está querendo trabalhar, ela está querendo ganhar dinheiro, porque ela precisa para manter a casa, ela precisa para pagar as contas, e ela busca o day trade, porque ela tem na cabeça dela, vendo redes sociais, vendo YouTube, vendo pessoas vendendo cursos, falando que é fácil, que vou pagar uma conta aqui, faço um trade, paguei a conta. Essas pessoas, elas partem do princípio que o day trade é algo fácil, é algo simples, que basta você aprender essa estratégia ou esse padrão gráfico e você vai ter sucesso. E aqui a gente tem dois grandes problemas. O primeiro problema é a expectativa. A pessoa ela cria uma expectativa falsa, uma expectativa que ela não vai conseguir cumprir. Quando ela começar, ela vai ver que não é fácil. Ela vai perder dinheiro, ela vai se frustrar e ela vai desistir, ela vai deixar aquele dinheiro no mercado. E o segundo problema, o maior problema, é você precisar do dinheiro. Se você precisa do dinheiro, você vai ter problema no day trade. Você não vai conseguir controlar o seu emocional. Mas essas pessoas, esse terceiro grupo, que precisa do dinheiro, mas não tem um outro trabalho, eu não estou falando para você desistir do mundo dos investimentos. Você pode seguir nesse caminho, você tem várias formas de seguir nesse caminho, só não vai para o day trade enquanto você precisar do dinheiro. Vai para o swing trade, vai para o investimento de longo prazo. Se você não tem dinheiro, tenta entrar nesse mercado, trabalhar nesse mercado, ser um assessor de investimentos, estuda, faz a prova da Ancord, começa a gerar uma renda trabalhando nesse mercado, aprendendo mais sobre esse mercado, começa em prazos mais longos de investimentos, vai estudando, vai diminuindo o prazo. Agora eu vou fazer um swing trade, aí uma operação para 3 meses, depois para 2 meses, uma operação semanal. E aí você vai ganhando confiança de um lado e dinheiro do outro, porque você vai precisar desse conforto de dinheiro. E quando você chegar naquele ponto ideal, onde eu considero que você daí
pode tentar fazer o day trade, pode tentar viver de day trade, nesse ponto você não vai precisar mais do day trade. Você vai conseguir viver da sua renda que você ganha com o salário, ou você vai conseguir viver de mercado no médio e longo prazo. Porque o day trade só funciona quando você tem uma abundância suficiente de dinheiro. Então não é pouco dinheiro, não tem como você começar no day trade com pouco dinheiro. Essa é parte da ilusão, um negócio que é fácil, você pode aprender rápido e você pode começar com pouco. Esse é o marketing de quem vende fórmula mágica e ele não funciona. Em segundo passo, o que você tem que fazer para viver de mercado? O óbvio, lógico, você tem que aprender, você tem que estudar. Não é fácil. Você vai ter que seguir, escolher uma linha de estudo que se encaixe para você e seguir nessa linha por bastante tempo até você conseguir tempo de tela e experiência. Não adianta você ficar quicando de um lugar para o outro. Se você gosta de análise fundamentalista, de entender a fundo da empresa, se você gosta de exatas, gosta de contabilidade, você pode seguir por esse caminho. Ou você pode seguir pelo oposto, que eu acredito que dá certo, muitas pessoas não acreditam, que é investir apenas por gráficos. Você pode estudar gráficos a fundo. Eu indico os livros do Alexander Elder para quem está começando. De gráficos, você pode ir para o tape reading, depois para a leitura de fluxo, que tem a ver com o tape reading também. Aí você estuda market profile. Beleza, você tem essas duas. E você tem também, separadamente da análise fundamentalista de empresas e da análise gráfica, você tem também a análise dos fundamentos macroeconômicos. É esse tipo de trading que eu discuto aqui toda quinta-feira e é isso que eu ensino no meu curso Investidor 360 Graus lá na Nomad Academy. E aí beleza, você aprendeu, você estudou, você passou 2 anos estudando ali. Você acha que agora você está pronto? É só você ir lá e aplicar? Não. Apesar do que parece ser exato, parece ser quantitativo, parece ser algo que você aprende, você executa, você ganha dinheiro. O trading, ele não é uma engenharia, ele não é algo que você vai aprender e sair executando. Não é como se você fosse aqui aprender engenharia civil e já fosse capaz de construir uma casa. É mais no sentido de você fazer uma administração de empresas aqui e começar lá de estagiário numa empresa. Você não vai começar como presidente dessa empresa. Então, é aos poucos, você precisa de tempo de tela, você precisa de experiência. E para conseguir esse tempo, para conseguir ter experiência, você tem que continuar no mercado. Você não pode sair dele, você não pode ser cuspido para fora, o mercado não pode te expulsar dali, você não pode perder muito dinheiro, você não pode falir. E para isso, você precisa de gerenciamento de risco, é saber quanto que você pode arriscar, quanto que você pode perder. Eu, por exemplo, arrisco no máximo 3% da minha carteira por operação. Então eu tenho meu patrimônio total aqui e eu arrisco apenas 3% dele em cada operação no máximo. Idealmente vai de 1 a 2% por operação. Eu opero no dia, no máximo 3 vezes. Eu não opero mais, não coloco mais de 3 operações. O meu ganho médio que eu tenho nas últimas 2 semanas, eu calculo esse ganho médio e o máximo que eu perco no dia é esse ganho médio. Então você vai vendo que eu estou construindo um conjunto de regras, que é o meu gerenciamento de risco. E para que serve esse gerenciamento de risco? Essas regras que eu tenho que seguir. Essas regras servem para me dar controle, para me controlar, para controlar o meu emocional e o meu psicológico. Porque se eu deixar por minha conta, sem regra, na hora que eu estou em frente ao computador, que eu coloquei uma operação aqui, que eu perdi dinheiro, eu vou querer recuperar esse dinheiro. E eu não vou estar pensando racionalmente. Então eu preciso de regra. Às vezes eu estou perdendo dinheiro e eu não quero executar minha ordem de stop, porque eu não quero realmente perder. Eu tenho a esperança de ganhar. Então se eu deixar por conta do meu emocional, meu psicológico, eu cometo vários erros. E o quarto passo que você tem que seguir é entender o seu psicológico, é se entender para você conseguir controlar o seu emocional. Você vai ter as regras do gerenciamento de risco que vai te forçar a seguir boa parte ali do seu plano, mas o seu plano ele envolve várias outras coisas, como por exemplo entradas e saídas parciais, qual a sua proporção de risco-retorno, você coloca o seu gain 3 vezes o seu stop, o seu plano de treino, a sua análise gráfica, ou a sua análise fundamentalista, ou a sua análise macroeconômica, ela envolve várias opiniões que você forma e a sua mente ela tem que estar clara para você tomar a decisão, porque senão você pode manipular essa informação aqui para confirmar esse seu viés ou para confirmar a sua operação, para falar não, fica mais nessa operação que vai dar certo. Então você precisa controlar o seu emocional e a única forma de você conseguir controlar, conseguir se entender é anotando. Você só vai conseguir se analisar se você tiver um diário, todo dia escrever nesse diário, colocar ali no seu diário, antes de começar o trade, como que você tá, qual que é seu viés para o mercado, o que aconteceu durante a noite, o que você espera para o dia. Aí você vai ter suas operações durante o dia e no final você vai colocar tudo ali, escrever como se fosse um diário de adolescente mesmo, que escreve tudo, como que foi, como que tá o sentimento. Você vai colocar tudo ali. E quando você lê aquilo ali depois de uma semana você analisar, você pode fazer todo domingo eu vou analisar a semana. Você vai começar
a identificar padrões e só assim você vai conseguir se entender. E aí você vai ver seus erros e às vezes erros e acertos, qualidades e defeitos que você tem, esse conjunto, essa mistura é algo só seu. Então só você vai conseguir criar regras, analisando esse diário, criar regras que te favoreçam. E aí você vai começar a pensar, se eu saio muito antes de uma operação, se eu não deixo a minha operação chegar até alguém e sempre deixo ela chegar até o loss, beleza, então eu tô perdendo muito quando eu erro e tô ganhando pouco quando eu acerto. O que eu tenho que fazer para solucionar isso? Ou você pode ter o problema de fazer preço médio, o preço tá caindo e você entra, sem estar de acordo com o seu plano. Você vai entrando, trazendo o preço médio para baixo porque você não quer entregar a perda e você tem uma convicção muito forte que vai subir, você vem fazendo preço médio e o ativo não sobe, você está comprado e o ativo não sobe. Então o que você tem que fazer para solucionar isso? E o quarto é a confiança. A confiança eu falei nela num vídeo anterior aqui no YouTube, que é o efeito Dunning-Kruger, onde muitas vezes quem está começando tem muita confiança porque acha que vai ser fácil, então a confiança dele está lá em cima. E daí com o tempo a confiança vai diminuindo, conforme ele vai tendo mais experiência, mais conhecimento, a confiança vai diminuindo. Então a confiança ela não tem que vir no começo. No começo você tem que ser humilde perante o mercado e querer aprender. Mas depois você vai ter uma transição, que é a transição. Sua confiança foi caindo, você foi apanhando, apanhando, apanhando. Desse momento aqui, eu acho que é onde a maioria das pessoas que estão vendo esse vídeo se encontram. Você está no momento onde você tem conhecimento, mas a sua confiança foi abalada. Você não confia mais em você, você não confia mais no seu psicológico, emocional e na sua técnica. E é essa transição que vai te fazer ser um trader bem-sucedido. É essa transição que vai te fazer ser consistente. É a hora que você tem conhecimento e falta confiança. A hora que você conseguir adquirir essa confiança que você vai passar a ser consistente e possivelmente viver de mercado. Pessoal, se você tiver qualquer comentário, deixa aí embaixo nos comentários, eu vou responder todos. Até quinta-feira, às 8 horas, com o vídeo de macroeconomia. Um abraço e até a próxima.